Queria convidar aqui a nossa preletora dessa manhã, a irmã Gleice. Vamos orar por ela? Você pode estender suas mãos para cá? Pai, nós queremos entregar a vida da tua filha, pedir para que o Senhor use, para que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Pedimos ao Senhor que todo pensamento agora seja levado cativo à tua palavra, Pai. Que toda distração perca a força, que nós possamos estar agora liberados para receber mais do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, glória a Deus. Que momento, né, irmãos? A gente já pegar a palavra já nesse momento de adoração, de unção, de derramar da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Agora eu queria te pedir que você curve a sua cabeça no lugar onde você está mesmo. E peça que o Espírito Santo de Deus tome o controle da sua mente nessa hora. Que nenhuma interferência externa, nenhum dado inflamado do inimigo possa te tirar da palavra que o Senhor tem para você nesta manhã. Santo Espírito de Deus, eu te clamo agora nesta hora, Senhor. Toma conta, Senhor, das nossas mentes, Senhor, e dos nossos corações. Vai tirando de nós, Senhor, toda interferência. Que nós possamos, Senhor, receber a tua palavra, conforme tu queres falar no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para podermos compartilhar da palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem Marcos 4, versículo 35 ao 41. Irmãos, na busca da palavra, o Senhor, Ele prepara algumas surpresas para nós, né? E na busca da palavra eu falei, mas Senhor, tempestade, vou falar de tempestade domingo de manhã, né? É uma hora assim que parece que tem que ser aquela mensagem mais acalmada e tal. Não, mas, irmãos, se o Senhor quer falar, é isso que tem. É isso que tem e a gente tem que receber. Marcos 4, versículo 35, diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. E os outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou e repreendeu o vento, e ordenou ao mar e disse: aquieta-te. É o que o Senhor tem para dizer para você. Silencia-te. E logo o vento serenou, e houve grande bonança. Versículo 40. Indagou aos seus discípulos: por que sois covardes e ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, quem é este? Na busca da palavra, eu pedi ao Senhor: Senhor, como é que a gente vai falar sobre fé? E fé, a pedagogia da fé, o ensinamento da fé, irmãos, ele só se aprende na prática. Não basta aqui eu te dar conceitos de fé, teologias de fé, se você não saber experimentar o que realmente é a fé.
A experiência da fé é um momento que o Senhor nos tira da teoria e nos coloca em aulas práticas de como exercitarmos a nossa fé. E a pedagogia do Senhor era a pedagogia mais linda. A pedagogia do Senhor era a pedagogia do barco, era a pedagogia da tempestade, era a pedagogia do mar, era a pedagogia daquela situação que eles estavam passando. Então o Senhor, nesse capítulo, ele está usando como pedagogo, professor, ele está mostrando a situação na prática do que falta do exercício da fé. No capítulo 4, nos versículos anteriores, nós vemos que o Senhor estava explicando sobre parábolas, o Senhor estava ensinando a multidão. E o ensinamento, como eu falei para vocês, todo mundo aqui creio que já estudou, é muito diferente quando você ouve a teoria e depois você vai para a prática. A teoria, irmãos, é muito bonito. A teoria você aprende nos livros, é igual um aluno de direito, ele aprende lá a teoria, mas quando ele vai lá advogar e ficar na frente do juiz é outra coisa. É igual um estudante de medicina, ele está lá aprendendo a teoria, mas quando ele vai para a prática é outra coisa. E assim somos nós. Quando somos ensinados e doutrinados pelo Espírito Santo, o Senhor quer forjar dentro de nós pessoas com fé. Pessoas que têm a sua fé inabalável, não em mim, irmãos, não em qualquer ser humano, mas no Senhor Jesus, que tem o controle de todas as coisas, no Senhor Jesus que tem o controle do mar, no Senhor Jesus que tem o controle do barco, no Senhor Jesus que tem o controle da minha e da sua vida. E é nessa pedagogia que o Senhor está ensinando. Imagine a cena. O sol já está se pondo na Galileia. O dia havia sido intenso, porque Jesus já tinha pregado muito. Jesus passou horas ensinando a multidão à beira do mar. A pressão era tanta que ele precisou entrar no barco para as pessoas ouvi-lo. E ali ele foi falando. Os discípulos estavam fisicamente cansados, mas espiritualmente desafiados. Quando termina o dia, Jesus lhe diz algo que ninguém esperava. Irmãos, a fé é dinâmica. Quando Jesus fala, passemos para o outro lado, ele está dando uma ordem que muitas vezes a gente fica assim, oh meu Deus, mas eu tenho que passar mesmo? Será que não era melhor deitar aqui, dormir aqui, ficar por aqui, não ter que enfrentar nada? Mas o Senhor dá uma ordem. Passemos para o outro lado. E qual a ordem que o Senhor tem te dado? Ou que o Senhor deu para você desde 2025, no início de 2025, e que está findando o ano de 2025, e o Senhor falou para você, passemos para o outro lado, e você não passou. Muitas vezes a gente tem que refletir as nossas ações. Passemos para o outro lado. Não era apenas uma travessia, era um convite divino. O barco começa a se afastar da margem, o mar está calmo, o vento suave, tudo parece sob controle. Irmãos, é muito bom você falar de fé quando está tudo bem. Nossa, você enche a boca e fala, nossa, irmão, tem fé. É preciso ter fé. Agora, irmãos, a prática é outra. Você falar de fé estando no hospital é uma coisa. Você falar de fé tendo sofrido um acidente é outra coisa.
Você falar de fé, tendo passado o abandono, a rejeição, é você confiar naquele que tudo crê. É você confiar naquele que cuida de você. É você confiar em mesmas circunstâncias que você tem passado. Falar de fé sem experimentar a fé é fácil. Agora eu quero ver você experimentar a fé de entregar o controle, porque, irmãos, nós somos controladores. E a gente acha que o nosso controle vai resolver. E uma das coisas mais interessantes é quando a gente tem um ente querido que está hospitalizado. Vou trazer esse exemplo para vocês. Você acha que a tua presença lá vai mudar tudo. Que você tem o controle, que você vai olhar as medicações, que você vai fazer a pessoa ressuscitar ali. Mas quem passa por isso e entrega o seu ente querido, a sua vida, nas mãos do Senhor, sabe que é Ele que tem o controle de todas as coisas. Não adianta eu querer fazer na minha força do meu braço, resolver o meu problema, resolver o problema daquela pessoa, que eu não vou conseguir. Eu simplesmente não vou conseguir. Mas a nossa fé, ela é experimentada quando nós entregamos na mão daquele que tudo pode. O chamado Mar da Galileia se trata de um lago. Vocês sabiam que o Mar da Galileia não é um mar? É um lago gigante, 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura. Sua posição favorece o acúmulo de ar quente, pois está cercado de montanhas por todos os lados. Então, nessa geografia, tudo favorecia que o ar quente se acumulasse ali e tivesse uma tempestade. É como tantas vezes na nossa vida, a tempestade que aparece também do lado de fora só revela a tempestade que existe dentro de nós. Às vezes, a tempestade vem para mostrar quem é você no meio da tempestade. Você é aquele que vai, antigamente, quando tinha trovoada, quem é dessa época é um pouquinho mais velho, que a mãe falava assim, tá dando trovão, fecha a janela, entra debaixo da mesa, fecha tudo, se esconde. Você é dessa época? A tempestade revelava o medo, e muitas vezes a gente passa por essa tempestade. E qual que é a primeira coisa que a gente faz? Se esconder debaixo da cama ou da mesa, ou que tiver, e fala assim, oh, Jesus, deixa eu me esconder aqui, debaixo da mesa. Mas essa tempestade é apenas um cenário para manifestar e revelar a confiança. Você confia ou não no teu Deus? Essa é a pergunta. Você confia no teu Deus, que Ele tem o controle do barco? Ou você quer ir lá pegar o controle? O leme vai se formar lá em náutica. O meu irmão é formado em náutica, trabalha com navio. Eu não sei nada de navio, mas você quer tomar o controle do barco. E o controle do barco não está com você, queridinho. Não está. E a maior tempestade, irmãos, não é o que está do lado de fora, mas o que está dentro da gente. Se a gente não tiver com a nossa casa interior arrumada, com os nossos pensamentos em ordem, com a nossa fé firmada em Jesus, não precisa vir nem tempestade, pode vir só um ventinho que vai te derrubar. Não tem a história dos 3 porquinhos? Se sua casa for aquela de palhinha, o porquinho vai lá soprar, ó,
não precisa nem... Agora, se sua casa estiver firmada na rocha, que é Jesus Cristo, pode vir vendaval, tempestade, vento contrário, ela não vai cair. Mas se sua casa espiritual estiver firmada em você, no teu braço, no teu estudo, no curso superior que você fez, no cargo que você alcançou, irmãos, coitado. Cargo se tira, posição cai, tudo muda. Mas se nossa fé estiver firmada em Jesus, todas essas coisas passarão, mas nós permaneceremos firmes naquele que tem todo o poder. Não deixe que o vento, a tempestade te tire do prumo. Não deixe que o vento e a tempestade te tire do propósito do Senhor. O vento está querendo te derrubar. Às vezes não é nem a tempestade, é um ventozinho. E você já não aguenta e pede socorro. E muitas pessoas já caem. Pede socorro sim. Mas não se desespere. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Quantas vezes pensamos que a nossa luta está fora, mas ela está dentro da nossa alma. E a Bíblia nos diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Se nós não guardarmos o nosso coração das investidas de Satanás, nós viramos presa fácil. E uma das coisas que Satanás sente é o cheiro do sangue, da ferida, que você às vezes sai arrastando, e ele vai te perseguindo, porque ele está cheirando. Peça ao sangue de Jesus que cure as suas feridas nessa manhã. Que derrame do bálsamo dele sobre as suas feridas nessa manhã. Jesus sabia da tempestade, por isso disse, passemos para o outro lado. Deus nunca é surpreendido. Ele sempre vê antes. Deus não é homem que minta, nem filho do homem que faça voltar atrás. Ele diz, passemos. Então a fé precisa se agarrar nisso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que está em Romanos 10, 17. A fé começa quando confiamos na palavra que Ele liberou. Então, o que é a fé? É eu ter a convicção da palavra que o Senhor me deu, eu ir nesta palavra, e essa palavra está aqui, na Bíblia, que tem várias promessas, que o Senhor nunca ia te deixar, que Ele estaria contigo até a consumação dos séculos, que Ele guardará a tua casa, que Ele guardará a tua família, que Ele guardará os seus. Agora, se eu não tenho fé na palavra, a minha qualidade de vida, a minha instabilidade, eu vou ficar lá me remexendo nesse barco o tempo todo. A obediência não nos livra das tempestades. Irmãos, uma das coisas mais difíceis é, às vezes nós sabemos, meu Senhor, mas eu sou obediente, eu estou passando por isso. Mas a tempestade, ela é educativa da nossa obediência. Obedecer não é caminhar por águas calmas, é caminhar por onde Jesus está. Vamos abrir ali Mateus 14, do 28 a 33. Como eu falei para vocês, o Senhor usa a pedagogia do barco, do mar e da travessia. E aqui ele traz outro personagem que atravessa. Por favor, coloque aqui na tela Mateus 14, do 28 ao 33. Mateus 14, do 28 ao 33.
Ao que Pedro exclamou, disse: Senhor, se é tu, manda-me ao encontro sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. Pedro deixou o quê? O barco. Olha o barco de novo aí. E andou por onde? Sobre as águas. E foi na direção de quem? Você tem ido na direção de Jesus? O Senhor falou assim, ó. Vem, volta lá no 29. Vem. Vem você. Vem, anda sobre as águas. Vem, você anda sobre a tempestade. Vem, você anda sobre os problemas. Vem, você anda sobre a traição. Vem, 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 vem. No versículo 30 diz aí: todavia, aí é a prova da nossa fé. Jesus manda andar sobre as águas. E vem o quê? O que vem, irmãos? O vento. O vento. E teve o quê? Medo. E começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Ele viu a circunstância, irmão. Ele viu o problema passando. Ele viu o desemprego. Ele viu a traição. Ele viu a circunstância e ele começou a afundar. E no versículo 31 diz: Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Novamente o alerta do Senhor: por que você duvidou? Por que a tua fé é tão pequena? O Senhor tem uma palavra para nós nessa manhã. Por que duvidaste? Por que, filho, duvidaste do meu amor? Por que duvidas que sou eu aquele que acalma o mar? Sou eu aquele que trago paz? Sou eu aquele que trago a bonança na tempestade? Sou eu aquele que tira o homem, coloco o homem onde eu quero? Se você está sendo perseguido no seu local de trabalho, é o Senhor que cuida, é o Senhor que tira, é o Senhor que, se for necessário, Ele te promove. Se for necessário, Ele te promove para o perseguidor. Se for necessário, Ele movimenta todas as circunstâncias. Creia nele, espera nele, confia nele. E nessa situação toda, lá em Marcos 4, de novo, Jesus dorme. Eita, nós. Jesus dorme. E aí, para entender Jesus dorme aonde? No lugar que eu fui procurar, aonde era a tal da popa. A popa de um barco é a parte traseira de um barco. Olha só que eu vou ler para vocês. A história da popa das embarcações é muito interessante. A popa, não é polpa não, de fruta não, tá? É popa. Não costuma apresentar muitas movimentações. Por isso, os capitães faziam sua cabine na popa, que é a parte de trás. A proa é a parte da frente. Jesus estava dormindo aonde? Na popa. Ainda estava com travesseiro, tá? E ele estava na parte de trás dormindo. Oh, esse povo tudo apavorado. Está entrando água, Jesus. Está entrando tempestade. Está entrando tudo. Jesus lá. Imagina Jesus roncando. E Jesus estava em qual lugar? Na popa. O lugar que tinha mais estabilidade. Olha só. Jesus estava no lugar onde tinha o controle do barco. Jesus estava no lugar onde Ele controlava todas as coisas. Assim como Ele está na sua vida, Ele tem o controle da sua vida. E muitas vezes, por que você fica aí desesperado? Ah, Jesus, está entrando água no barco. Acorda, Jesus.
Meu Deus, só falta dar lição de moral no próprio Senhor. Você não está vendo que a gente está morrendo, Jesus? Você acha que a gente não age assim? E ele dormindo na popa do barco. Jesus dorme, não por desinteresse, mas por confiança. E a pergunta dos discípulos à tempestade é: não importa, Senhor, que a gente vai perecer e morrer? Será que você não disse isso? Oi, irmãos, eu preparei isso para falar para a tempestade hoje. Ontem eu passei umas 3, tá? Umas 3. Passei até mal de noite. Falei, Jesus! Eu falei, mas Senhor, a pedagogia está clara, né? Que você vai falar sobre tempestade, então você vai passar na tempestade agora. E agora? Você vai clamar o nome de Jesus, é agora. Até que eu melhorei, irmãos. Falei assim, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Senhor. E Jesus fala para você: acalma-te. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-te, emudece-te. O Senhor diz para ti: acalma-te. É Ele que peleja a tua guerra. É Ele que peleja a tua guerra. É Ele que vai na frente. É Ele que cuida de você. Acalma-te. E disse para o vento que: emudece-te. Fecha a tua boca. Emudece-te. O vento se aquietou e fez grande bonança. O vento se aquietou e fez grande bonança. Qual vento você tem passado na sua vida? Qual vento? Qual vento tem incomodado a tua fé? Qual vento tem te tirado da presença daquele que tudo pode? Irmãos, como eu sempre digo, a gente tem passado por uma geração mais enfraquecida, mais sem substância, mais sem raiz, que qualquer vento, qualquer perseguição, um irmão não fala com você na igreja, o negócio ali ficou feio, briguei com o irmão, briguei com não sei o quê, vou embora. E é engraçado que você fala isso mais de igreja, né? Porque se fosse de serviço, você não vai embora. Do serviço, tu não vai embora. No serviço, a gente leva xingão. No serviço, o povo briga. No serviço, você não vai falar lá: vou embora no meu serviço, que fulano não, tu vai ficar lá. Você vai ficar lá. Mas de igreja, menino, você pega as malinhas, as coisinhas, ó. Vou para outra. Aí você vai para outra e para outra, para outra. Mas o Senhor, Ele quer te trazer estabilidade. Ele quer te trazer estabilidade no meio da tempestade. Vamos ficar de pé, irmãos. Porque eu creio num Senhor que tem todo o controle de todas as coisas. E se eu falei, se a palavra de hoje foi sobre tempestade, você pode estar pensando: mas eu não estou passando por tempestade, mas pode estar passando por vento contrário, pode estar passando por chuvinhas que até te deixam chateado, como é aqui em Brasília, né? Chove um pouquinho, a pessoa já fala assim: nem para a igreja eu vou, porque está chovendo, que eu vou derreter. Que eu vou derreter. Que você fortaleça a sua fé, irmãos. Que você fortaleça a sua fé. Você está falando aqui com uma pessoa que já foi para essa aula do barco umas 300 vezes. É aula do barco. Vai, volta, vai. Pedagogia.
Pedagogia do Senhor. Vai aprender dentro do barco, vai aprender dentro das ondas, vai aprender ali no barco, vai aprender que o Senhor toma conta de você, vai saber que o Senhor cuida de você, vai saber que Ele toma conta de todas as coisas, vai saber que Ele não te desampara. Em momento nenhum Ele te desampara. Em momento nenhum Ele te larga. Assim como eu falei, irmãos, ontem para o meu filho. Poucos sabem da minha história. Da onde vim, aonde eu cheguei. Poucos sabem os enfrentamentos que eu tive com 14, 15 anos. De ver a minha mãe endemoniada dentro da minha própria casa. De ver a minha mãe possuída pelo demônio e falando, vou te matar. De enfrentar demônio cara a cara dentro do meu quarto. De ver espíritos malignos tentando me perturbar. De ver Satanás querendo tirar a minha paz. De ver obras malignas na porta da minha casa. Mas eu sempre tive um Deus que cuidou de mim. E nesse período, irmão, só para testificar a sua fé, eu passei por uma tribulação tão grande na minha casa. Eu tinha 14, 13 anos. Que eu não dormia mais, porque era tanto embate com o demônio. Eram coisas terríveis que eu via, acordava assustada, com tanta luta com Satanás contra a minha vida. E um dia minha mãe me leva numa igreja bem distante, perto de uma fábrica de café. O pastor deve conhecer a Deus e Amor lá em Taguatinga Norte, há 30 anos atrás, 40. Sei lá, não estou tão velho assim não. Pastor não conhece não. Pastor não conhece não. Pastor não conhece. Aí eu chegando lá, depois de passar tanta luta, tanta tribulação dentro de casa, estou lá sentada assim, me lembro como fosse hoje. Aquele pastor com terninho surrado, quem conhece, das antigas, falava, nós vai, nós vem. Falou assim, ô mocinha, vem cá. Jesus vai te curar desses pesadelos que você tem de noite. E nunca mais você vai ter isso. Nunca me viu. Não tinha rede social para saber, mas tinha rede social do céu. Que sabia o que eu estava passando. Por isso que eu digo para você, irmãos. Deus sabe. E Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para mandar para você e dizer, levanta-te. Levanta-te. E eu tenho essa experiência com o Senhor. E vamos adorar o Senhor. Vou chamar o pastor Arley aqui na frente. Só vou orar, entregando a vida de vocês e as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Santo Deus, te agradeço, Senhor, pela tua presença, Senhor Jesus. Te agradeço, Senhor, porque nada tem nos faltado. Te agradeço, Senhor, porque eu dependo exclusivamente de Ti, Espírito Santo. Nos guarda, Senhor. Nos livra, Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé no meio da tempestade, Senhor. Aumenta a nossa fé para que nós possamos crer e descansar em Ti, em nome de Jesus. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Glória a Deus. E ao teu nome clamarei. Você pode dizer isso a Ele? E além das ondas
ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Quantos aqui receberam essa palavra nessa manhã? Você pode cantar comigo tua graça? 3 e... Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou secado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, e tu és meu. Fechamos, separamos as tuas duas mãos ao Senhor e dizer assim, baixinho: guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho. Faça essa oração a Ele. Leva-me mais fundo do que já estive. Meu pastor, 1 minuto eu passo para você. Vamos, Thomas, joga para cima, vamos. Guia-me, levanta a voz e diz: guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, de palmas a Jesus. Aleluia. Sabe que eu sou apaixonado? É porque você vai mudando de fases na sua vida. Primeiro Jesus te põe no barco e te ensina a confiar. E mostra para você que Ele está no barco. Ele está no lugar de confiança, de segurança. Quem não consegue enxergar somos nós. Mas Ele está no seu barco. Na segunda passagem que ela está lendo, ela está dizendo que Jesus tira Pedro do barco. Pedro vai até ele, mas Jesus está do lado para estender as mãos. E muitas vezes a gente não observa que caminhar com Jesus é essa pedagogia de você aprender todos os dias a depender dEle. Ele está querendo tirar da tua mão o controle, como foi muito bem colocado, e dizer para você: quem tem o controle da tua vida sou eu. Enquanto você não aprender isso, a coisa não vai andar. O problema é como foi bem colocado, nós queremos sempre ter o controle de tudo. Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua esperança? Quem controla a tua vida? Na segunda passagem que ela lê, Pedro não começa a afundar? Jesus não está do lado para socorrer? Deixa eu te falar, só pode socorrer e estender a mão quem está do lado. Você não observou que Jesus está do seu lado? E a mão dele já está estendida para te tirar dessa situação hoje.
Ei, Jesus não vai deixar você afundar. Jesus vai te puxar hoje dessa situação. Eu não sei qual é o vento, eu não sei qual é a tempestade, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas tem um Jesus que ele já saiu da popa e já veio para o controle da tua vida, e ele vai pegar você pela tua mão hoje, vai te tirar para fora e vai te ensinar a andar no meio dessa tempestade, para que você aprenda a depender dele. Ele vai dizer: precisou de mim? Pode gritar, eu sou o teu socorro, sou a tua ajuda, eu sou a tua força, eu sou a tua capacidade. Mas para isso, a gente precisa sair do lugar. Se você ficar só dentro do barco, vai ficar sofrendo, e você não vai ver Jesus sair da popa. Agora, se você ficar dentro do barco, não vai viver a experiência de enfrentar a tempestade e ver Jesus te socorrer. O problema nosso é que a gente fica aqui, ó. Estou sofrendo, mas não saiu do lugar. Estou passando pela tempestade, mas acho que vou resolver. Estou passando pela luta, mas eu sou capaz. Jesus está dizendo: você está esperando até quando? O barco vai se despedaçar. Sua vida vai se acabar. E se você não sair do lugar, não vai ter milagre. Só depende de um. Jesus, pastor, não, de mim. Quando eu tomo a atitude, Jesus entra com milagre. Quando Jesus é chamado a atenção, o que acontece? O vento cessa, a tempestade acalma, sim ou não? E por que você não fez isso ainda? Não, eu vou dar conta, eu vou resolver. Vai nada, se você resolvesse, nem na igreja você estava, nem eu. Porque a gente achou por muito tempo que a gente dava conta das coisas. Só quando a gente quebrou a cara, em muitas situações que a gente viu: Jesus, eu preciso de ti. Deixa eu te perguntar, por que você ainda está no seu lugar? Eu quero orar por você. Você que hoje precisa sair desse barco. Jesus quer te levar um nível. No primeiro nível, Jesus sopra o vento e mostra para eles que Jesus estava dentro do barco. No segundo, Jesus manda eles só e faz mostrar para eles que lá naquela tempestade, Jesus queria viver uma experiência. 11 ficaram dentro do barco, sofrendo os açoites do vento. Um quis viver milagre, ele saiu do barco. E quando ele volta, que ele pisa dentro do barco, depois de viver o milagre, Jesus cessa o vento ou não? Jesus quer cessar os ventos da tua vida hoje. Jesus está dizendo: tu está disposto a sair do barco hoje, para viver o extraordinário? Então sai do teu lugar, eu quero orar por você. Onde você estiver, você que está passando por um vento. A minha amiga disse ali agora há pouco, eu disse: qual é o vento que você está enfrentando? Ela disse: eu não estou enfrentando vento não, estou enfrentando tornado. Jesus hoje tem um controle desse tornado. Tem um controle das tempestades da tua vida. Eu quero orar por você. Você quer oração ou não? Você quer ver Deus cessar esse vento ou não? Então ele vai cantar mais uma canção e você vai sair do seu lugar. Ele vai cantar mais um pedacinho e eu quero orar pela tua vida para a gente encerrar em nome de Jesus. Sai do seu lugar, nós queremos orar por você. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, chega pra frente. estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Vejo que estás logo ali na polpa do meu barco a dormir. Você pode levantar a mão e dizer: eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso
Jesus está aqui para nos ajudar. Jesus está aqui para nos dar força. Jesus está aqui para atravessar conosco esse lago. Jesus está aqui conosco para enfrentar essa tempestade com você e mostrar para você que Ele vai chegar do outro lado com você. Ei, você não vai chegar do outro, não vai ficar no meio do lago. Você não vai naufragar, você não vai morrer. Deus vai te dar força hoje para você se levantar e dizer que Ele é a tua força, que Ele é a tua porção, Ele é a tua herança, Ele é quem te sustenta. Talvez você olhou e disse: não vou conseguir. E Deus está dizendo: você vai conseguir. Eu sou eu sou a tua injeção de ânimo, eu sou a tua capacidade. Você ora e diz: está tudo acabado. Deus diz: não, vou te levar a um outro nível, um nível de uma experiência total, um nível de uma dependência total, aonde você vai ver a minha mão, o meu poder, a minha unção. Você vai ver o meu cuidado, você vai ver que eu sou sobre a tua vida. Então Deus te toma hoje pela tua mão direita e diz, como está escrito no livro de Isaías: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te capacito, eu te ponho de pé, eu te sustento, eu sou a tua capacidade a cada dia, e o meu nome vai ser glorificado. Esse ano não vai terminar sem você ver o agir do Senhor sobre a tua vida. E eu declaro: o Senhor te põe de pé hoje, o Senhor te sustenta hoje, o Senhor te dá ânimo hoje, o Senhor te capacita a viver o sobrenatural, em nome de Jesus. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te dar força. Meu amigo Samuel, escute bem. As suas lutas, as suas tempestades, os seus questionamentos, o Deus dos seus pais, Ele também te responde. E tem uma coisa que Deus te manda te dizer hoje: aquilo que você está enfrentando, Ele está dizendo para você, o mesmo Deus que fala com a sua mãe, que você diz assim: eu quero ter essa experiência, Ele está querendo falar com você. E assim como eu estou aqui, ó, seguro na tua mão, Ele já segurou nas duas mãos suas. Ele está seguro nas suas duas mãos. Você não está sozinho. Ele tem visto quando você entra para dentro daquele quarto e quantas situações você tem enfrentado. Esse testemunho dela serve para você, porque esses enfrentamentos que você está tendo e questionamento, muitas vezes deixa ela até preocupada. Mas Deus manda te dizer: você não está só. Tudo isso vai passar e você vai ver o vento se acalmar. Agora, o melhor é que você não vai ser qualquer jovem. Você vai ser um jovem que vai testemunhar do que Deus fez na vida dos seus pais, porque o Deus dos seus pais também vai ser o teu Deus. E você um dia vai poder falar essa mesma coisa. Quando eu digo um dia, porque você vai ter experiência para dizer: mamãe, papai, o seu Deus é o meu Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer contigo. E se prepare, diga: Senhor, fala comigo. Deus está te ensinando a ouvir a Ele, e Ele vai falar com você. Audivelmente Ele vai falar com você. Assim, lembra de Samuel? Estava no quarto, deitado ali juntamente com a arca de Deus. Não é a arca de Deus que está com você, a presença de Deus está com você. Deus também vai te chamar: Samuel, Samuel. E você vai poder dizer: fala, Senhor, o teu servo ouve. E Deus vai falar audivelmente com você, porque você vai viver experiências com Ele. São experiências que você vai viver com Ele. Você vai viver. E lembre-se, Deus está te habilitando para curar muitas pessoas. Mas além dessa mão que Deus está habilitando para você ser alguém da medicina, Deus também está te habilitando espiritualmente. Porque quando você tocar nas pessoas, elas vão ser curadas antes de você tocar como um médico. Você vai tocar agora como alguém que é um servo de Deus. E você vai dizer: entra comigo naquela sala, Senhor. E o Espírito do Senhor vai entrar com você.
E Deus vai te mostrar cada situação que você vai ver com os teus olhos naturais e os olhos espirituais. Você vai dizer, vai discernir o que Deus tem para fazer na tua vida. Deus manda te dizer, ano de 2025 está encerrando, mas 2026 vai ser cheio de experiências de você com Deus. Minha filha, tempestades passam, lutas passam, aflições passam, mas pega aquilo que é seu hoje e diga, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Enquanto você quer dominar ou ter o controle, como foi muito bem falado, a gente acha que é capaz de dominar o nosso barco. E as ondas estão batendo. E tem hora que a gente diz assim, eu vou fazer. E Deus disse, não é você que vai fazer. A sua vida é dele. A sua família é dele. Todos os enfrentamentos que vocês passaram como família, você sabe muito bem as adversidades, as contendas. E o inimigo tem fúria de vocês. E ele gosta quando vocês estão parados. Porque paralisando você, paralisa o ministério que Deus tem na tua vida. E se você agir, você vai ver que quem vai agir é Deus. Porque aquilo que Deus tem para fazer na tua vida é algo grande. Tem pessoas te esperando. Pessoas que vão ser curadas através da sua vida. Daquilo que Deus tem a fazer através dos seus lábios. Aí você olha e diz, mas eu? Sim, você. Você, muitas vezes você olha e diz que é você. Mas quando você colocar tudo nas mãos dele, sabe o que vai acontecer? Tudo que está aí dentro, os seus questionamentos, ele vai colocar tudo no lugar. Ele vai trazer da forma que você tem pedido a ele. Mas quando você colocar na mão dele, porque o teu barco, quem guia é ele. Quem cessa as tempestades é ele. Confia nele, descansa nele, deposita nele. Diga, Senhor, esse ano está encerrando, mas eu preciso confiar mais em ti. Eu preciso colocar mais o meu coração no Senhor, e o teu nome vai ser glorificado. Você pode agradecer a Deus e dizer, Senhor, eu preciso confiar mais no Senhor. Eu preciso acreditar mais em ti. Eu preciso depositar em ti a minha fé. Eu preciso com que o seu nome seja glorificado na minha vida. E não é no que eu falo, Senhor, é no que eu testemunho. É no que eu testemunho. Meu bem, minha esposa, encosta perto aí daquela ali da moça que está perto da Priscila. Pode ficar junto, Priscila. Por que eu estou pedindo isso? Porque Deus manda te dizer, você não está só. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que tem aí, 3 pessoas junto com você. E Deus manda te dizer, assim como elas vão te abraçar aí, o Senhor te abraça hoje também. O Espírito do Senhor te abraça e manda te dizer, assim como Ele fez com Pedro quando estava afundando, Deus também já te segurou pela mão. Você precisa entender que quem conduz a tua vida é o Senhor. O seu milagre está tão perto que você não consegue enxergar. Mas Deus diz, quando você tomar atitude, colocar o pé no barco, muitas coisas vão cessar na tua vida. Talvez falte uma atitude sua hoje, eu não sei o que é. Mas aquilo que você precisa agir hoje em Deus, Deus vai te dar a direção. Você vai sair da tempestade e entrar no barco. Dentro do barco também não estava tendo tempestade? Mas quando ele sai para viver a experiência, Deus não cuida de Pedro? Mas o interessante é que Deus não cessa quando segura na mão dele, só quando ele volta. Porque Deus vai te mostrar que aquilo que parecia o seu porto seguro, vai mover o que é Deus na sua vida. Tem coisas que Deus sai do barco para mostrar para nós que aquilo que parecia ser o nosso porto seguro, é Ele que é o nosso porto seguro. Não é o barco que nos sustenta. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem te guia é o Senhor. Quem te conduz é o Senhor. E Deus está seguro na tua mão. E eu declaro também, igreja, sobre a tua vida. O Senhor está seguro na tua mão. O Senhor vai terminar com que esse ano você veja, eu e você possa ver o cuidado dele sobre a nossa vida. Tem Deus que está ao teu lado, tem um Senhor que está contigo, e o nome dele vai ser glorificado. Se você acredita nisso, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Deus é na minha vida, Deus é comigo. Então você não vai sair só. Ei, aqui a pouco as portas do templo vão fechar. O culto coletivo acaba, mas o culto pessoal continua. Jesus tira Pedro do barco para ter um culto coletivo, com um culto pessoal com ele. O Senhor vai continuar tendo experiências com você, para que o nome dele seja glorificado. Deus é sobre a nossa vida. Diga comigo, o Senhor é comigo. O Senhor é com a minha casa e com a minha família. Dê uma salva de palmas ao Senhor.